A verdade veio à tona. Chuteira de ouro da Copa do Mundo. Real Madrid. Bayern de Munique. 80 milhões de euros. Camisa 10 da Colômbia. Gol de voleio contra o Uruguai, que o mundo nunca esquecerá. E um homem sentado sozinho no banco do Raio Vallecano, vendo como sua carreira se apaga sem que ninguém entenda por quê. 33 anos. Ainda pode jogar. Seu corpo está intacto. Sua canhota continua sendo perfeita. Mas ninguém o quer. Não nos grandes. Não nos times que disputam títulos. Não nas seleções que buscam referências para ganhar troféus. O que ninguém te contou é porque o homem que brilhou mais que Messi e Cristiano no Brasil 2014 terminou assim. Seu nome é James David Rodrigues Rubio. James para todo mundo. E o que fizeram ele acreditar desde criança mudou tudo. Nos próximos 70 minutos, você vai conhecer 4 coisas que ninguém te contou sobre James Rodrigues. Primeira, a conversa privada que teve com Carlo Ancelotti no Real Madrid. O momento exato em que James decidiu que preferia ser feliz a ser grande. Segunda, por que Zidane o odiava. E não tem nada a ver com talento. Tem a ver com algo muito mais profundo. Uma filosofia de vida que chocava com tudo o que Zidane representa. Terceira, a oferta de 50 milhões por ano, que recusou da Arábia Saudita. 50 milhões. E por que essa recusa diz tudo sobre quem James realmente é. E a quarta, a relação com seu pai. O homem que o fez craque. E o homem que quase o destruiu. O que aconteceu entre eles que James nunca contou publicamente. Vou te avisar quando chegar em cada uma. Se você sair antes do final, perde o mais importante. Porque um homem que pôde ser o melhor meio-campista do mundo, escolheu não ser. 1991. Cúcuta, Colômbia. Fronteira com a Venezuela. Uma cidade onde faz calor o ano todo e onde o futebol é a única coisa que importa. Ali nasceu James David Rodrigues Rubio, 1º de julho, filho de Juan Carlos Restrepo e Maria del Pilar Rubio. Seu pai jogava futebol. Não profissional, semi-profissional, ligas regionais. Ganhava alguma coisa. Não muito, mas o suficiente para que o menino crescesse com uma bola nos pés. Juan Carlos tinha um sonho, não realizado. Nunca chegou à primeira divisão. As lesões, as más decisões, a falta de oportunidades. Mas tinha um filho. E esse filho ia cumprir o sonho que ele não pôde. Desde que James nasceu, soube que seria jogador de futebol, disse Juan Carlos anos depois em uma entrevista. Não era uma opção, era seu destino. Grave essa palavra. Destino, não escolha. Destino. James teve sua primeira bola aos 2 anos. Aos 3, já dormia com ela. Aos 4, seu pai o levava aos campos onde jogava. O menino ficava na linha lateral, tocando a bola, sozinho, durante horas. Nunca tive que obrigá-lo, dizia Juan Carlos. Ele queria jogar, mas há algo que Juan Carlos não dizia. Algo que James confessaria anos depois. Não sabia se queria jogar ou se queria que meu pai estivesse orgulhoso de mim. Essa é a diferença, e essa diferença o perseguiria toda a sua vida. Quando James tinha 5 anos, seus pais se separaram. Juan Carlos saiu de casa. Maria del Pilar ficou com o menino. O pai visitava. Fins de semana, feriados, e cada vez que visitava fazia o mesmo. Levava James ao campo. Como vai com o futebol? Bem, pai. Me mostra. E James mostrava. Dribles, chutes, passes, o que fosse. Porque quando jogava bem, seu pai sorria. E quando seu pai sorria, James sentia que tudo estava bem. Meu pai era meu herói, confessou James em uma entrevista de 2019. Eu queria ser como ele, melhor que ele, para que estivesse orgulhoso. Mas há algo mais sombrio aí.
Algo que James não diz com palavras, mas que se entende nas entrelinhas. Juan Carlos não só queria que James fosse jogador de futebol. Queria que James fosse o jogador que ele não pôde ser. E essa pressão, invisível mas constante, começou a construir algo dentro de James. Uma necessidade de aprovação que nunca se preencheria. Nem com gols, nem com títulos, nem com milhões. Aos 9 anos, James entrou nas categorias de base do Envigado, um clube pequeno perto de Medellín. Sua mãe se mudou com ele. Deixou Cúcuta, deixou seu trabalho, deixou tudo. Minha mãe sacrificou sua vida por mim, disse James. Isso é algo que nunca vou poder pagar. No Envigado, James era diferente. Não pela velocidade, não pela força, pela canhota. Essa canhota que parecia ter ímã, que controlava bolas impossíveis, que dava passes que ninguém mais via, que chutava com uma precisão cirúrgica. Os treinadores notaram imediatamente. Esse menino vai ser craque, diziam, mas também notaram outra coisa. James era tímido, calado. Não falava com os outros meninos. Não comemorava os gols com gritos. Só sorria. Um sorriso pequeno, quase triste. James sempre parecia estar em outro lugar, disse um companheiro das categorias de base anos depois. Como se estivesse pensando em algo que nós não entendíamos. No que James pensava, em seu pai, se estaria orgulhoso, se o estava vendo, se estava jogando bem o suficiente. Aos 14 anos, James estreou no time principal do Envigado. 14 anos. O segundo jogador mais jovem a estrear no futebol profissional colombiano. Primeiro jogo, 20 minutos. Um passe filtrado que deixou o atacante sozinho. Gol. Envigado ganhou 1-0. Os jornalistas queriam entrevistá-lo. James disse 3 palavras e foi embora. Por que tão calado? Perguntaram ao treinador. Porque o futebol é o único lugar onde ele fala. Essa frase. Escute bem. O futebol é o único lugar onde ele fala. James nunca foi bom com palavras. Nunca foi bom com a imprensa. Nunca foi bom explicando o que sentia. Mas em campo, cada toque na bola era uma frase. Cada passe era uma conversa. Cada gol era um grito que não podia dar com a voz. E a Colômbia começou a escutar. Em 2008, com 17 anos, James foi vendido ao Banfield da Argentina. $500 mil. Uma fortuna para o Envigado. Nada para o que viria depois. A Argentina foi dura. Os jogadores mais velhos provocavam. O colombianinho, o menino bonito, o que joga suave. James não respondia, não discutia, só jogava. E jogava tão bem que em 1 ano o compraram da Europa. Porto, Portugal. 2010, 5 milhões de euros. James tinha 19 anos. Chegou com sua mãe, com uma mala, com aquele sorriso triste. Está nervoso? Perguntou um jornalista no aeroporto. Eu estou tranquilo, mas não estava tranquilo. Estava apavorado. Porque agora vinha o grande, o que seu pai sempre sonhou, o que ele tinha trabalhado toda a vida. E pela primeira vez, James se perguntou algo que nunca tinha se perguntado. Isso é o que eu quero? Ou é o que todos esperam de mim? Não teve tempo de responder. O futebol não espera. Porto, 2010 a 2013. 3 anos em que James Rodrigues se tornou estrela. Não de repente. Gradualmente. O primeiro ano foi difícil. Não falava português. Não conhecia ninguém. Jogava bem, mas não brilhava. O segundo ano explodiu. Gols, assistências, jogos em que as pessoas saíam do estádio falando só dele. O terceiro ano ganhou a Liga Portuguesa. 3 títulos no total, 26 gols, 40 assistências. Os olheiros europeus vinham toda semana. Manchester United, Chelsea, Real Madrid. Todos queriam James. Mas havia algo estranho,
algo que os jornalistas notaram, mas não entenderam. James não comemorava como os demais, não gritava, não corria com os braços abertos, não se jogava no chão. Fazia o gol, levantava a mão, sorria e voltava ao centro do campo. É muito frio, diziam alguns. É muito profissional, diziam outros. Ninguém perguntou o mais importante. É feliz? Porque havia algo nos olhos de James. Algo que as câmeras capturavam, mas que ninguém analisava. Uma tristeza, sutil, constante. Como se estivesse cumprindo uma promessa que não queria cumprir. Em 2013, o Mônaco pagou 45 milhões de euros por James. 45 milhões. O colombiano mais caro da história naquele momento. James tinha 22 anos. Já estava casado. Sua esposa se chamava Daniela Ospina, irmã do goleiro da seleção colombiana. Tinham uma filha, Salomé, 1 ano de idade. Agora sim vem o bom, disse seu pai por telefone. Agora sim você vai mostrar. Mostrar. Essa palavra de novo. Mostrar o quê? Para quem? James jogou bem no Monaco. 9 gols em meia temporada. Boas atuações, nada extraordinário. E então chegou o Brasil 2014, a Copa do Mundo que mudaria sua vida. Para sempre, de formas que nunca imaginou. Mas antes da Copa, aconteceu algo que ninguém sabe. 3 meses antes da Copa do Mundo, James teve uma conversa com seu pai. Uma conversa telefônica. Longa, tensa. Você tem que ser o melhor da Copa, disse Juan Carlos. Esta é sua oportunidade. Você não pode desperdiçar. Pai, só quero jogar bem. Não, você tem que ser o melhor. Entende? O melhor. James desligou. Ficou sentado no quarto, olhando a parede. Sua esposa entrou. O que foi? Nada. James, o que foi? Às vezes sinto que não jogo para mim. Jogo para todos os outros. Daniela sentou ao lado dele. E isso te faz feliz? James não respondeu, porque não sabia a resposta. Brasil 2014. Junho. A Copa do Mundo em que James Rodrigues se tornou lenda. A Colômbia não era a favorita. Ninguém os levava em conta. Radamel Falcao, seu melhor jogador, tinha se lesionado e não ia. Mas tinham James, e James estava prestes a explodir. Primeiro jogo, Colômbia contra a Grécia. James fez um gol, 2 assistências. Colômbia ganhou 3-0. Segundo jogo, Colômbia contra a Costa do Marfim. James fez 2 gols. Colômbia ganhou 2-1. Terceiro jogo, Colômbia contra Japão. James 1 gol, 1 assistência. Colômbia ganhou 4-1. Oitavas de final, Colômbia contra Uruguai. E aqui aconteceu o que todo mundo lembra. Minuto 28. James recebe a bola de costas. No ar, na altura do peito, 30 metros do gol. Domina com o peito, gira e sem deixar cair no chão, chuta de voleio com a canhota. A bola voa. Uma parábola perfeita. O goleiro nem se move. Só olha. Gol. O estádio explode. Os comentaristas gritam. Os jogadores correm para James. E James levanta a mão. Sorri. E caminha de volta ao centro. Como se fosse normal. Como se fosse fácil. Como se não tivesse acabado de fazer um dos melhores gols da história das Copas do Mundo. Esse gol define James, disse um jornalista depois. Elegante, perfeito, frio. Mas não era frieza. Era outra coisa. Algo mais profundo. Era a sensação de estar fazendo o que todos esperavam. E não saber se era o que ele queria. A Colômbia ganhou 2-0. James fez os 2 gols. 6 gols em 4 jogos. Líder de artilharia da Copa até aquele momento. Quartas de final. Colômbia contra Brasil. No Brasil. No Maracanã. 100 mil brasileiros contra. James jogou o melhor jogo de sua vida. 1 gol. 1 assistência. Deixou 2 defensores no ridículo. Deu passes que ninguém mais via. Mas a Colômbia perdeu. 2-1.
um pênalti no último minuto. James saiu chorando, não porque perderam, porque foi chutado durante 90 minutos, porque Neymar o empurrou, porque o árbitro não marcou faltas, porque deu tudo e não foi suficiente. Mas terminou a Copa como artilheiro. 6 gols, chuteira de ouro. O melhor jogador do torneio, 23 anos. E então o Real Madrid fez a ligação. 80 milhões de euros, a contratação mais cara do verão 2014. James chegou ao Real Madrid como herói, como salvador. Como aquele que ia fazer esquecer Ángel Di Maria, que tinham acabado de vender. Sua apresentação foi um circo. 45 mil pessoas no Bernabéu. Só para vê-lo. Não para um jogo, para vê-lo assinar. James saiu com a camisa branca. Número 10. Cumprimentou. Sorriu. Fez embaixadinhas com a bola. E por dentro estava apavorado. Não sabia se estava pronto para isso. Confessou anos depois. Não sabia se queria isso. Mas já era tarde. Já tinha assinado. Já era do Real Madrid. E o Real Madrid não perdoa. Não aceita dúvidas. Não aceita fraqueza. Ou você é grande, ou vai embora. James estava prestes a descobrir que ele não queria ser grande. Ele só queria jogar. E essas duas coisas no Madrid não são a mesma coisa. A ilusão temporada 2014-2015. Real Madrid. Carlo Ancelotti como treinador. James começou como titular indiscutível. Jogava de meio-campista ofensivo, atrás de Cristiano e Benzema, junto com Kroos e Modric. Os primeiros 3 meses foram perfeitos. Gols, assistências, ovações. O Bernabéu o adorava. James é o futuro do Madrid, diziam os jornalistas. É o novo Zidane, diziam os torcedores. Mas havia um problema que ninguém via ainda. James não era como Cristiano. Não vivia pelo futebol. Não dormia pensando em ser o melhor. Não treinava 3 horas extras depois de cada treino. James treinava bem, jogava bem e depois ia para casa. Com sua esposa, com sua filha, para ser pai, para ser pessoa. Eu não sou uma máquina, disse James em uma entrevista daquela época. Sou um jogador de futebol, mas também sou um ser humano. Essa frase, guarde-a, porque essa frase resume tudo o que vem depois. Em dezembro de 2014, James teve uma lesão. Nada grave, uma pancada no pé. 2 semanas fora. Quando voltou, Ancelotti o colocou no banco. Você precisa recuperar o ritmo, disse. James aceitou. Sentou. Esperou. Entrou nos minutos 70. Jogou 20 minutos. Bem, sem mais. Depois do jogo, Ancelotti o chamou em seu escritório. Esta é a primeira revelação que prometi no início. A conversa em que James decidiu que preferia ser feliz a ser grande. James, você está contente aqui? Sim, mister. Não te pergunto se está confortável. Te pergunto se está contente. James ficou calado. Ancelotti continuou. Porque eu te vejo jogar e vejo um jogador incrível. Mas não vejo fome. Não vejo aquela loucura que Cristiano ou Modric têm, aquela necessidade de ser o melhor. Mister, eu dou tudo em cada jogo. Eu sei, mas dar tudo não é o mesmo que querer ser o melhor. E neste clube, se você não quer ser o melhor, não vai durar. James baixou o olhar. E se eu não quiser ser o melhor? E se eu só quiser jogar bem e ser feliz? Ancelotti sorriu. Um sorriso triste, de alguém que entende. Então você está no clube errado. Essa conversa durou 15 minutos, mas marcou o resto da carreira de James. Porque pela primeira vez alguém disse a verdade. E James se deu conta de algo que tinha estado negando toda a sua vida. Ele não queria ser o melhor. Nunca quis. Só queria fazer seu pai feliz. A temporada terminou bem. James jogou 34 jogos, 13 gols, 13 assistências. Números excelentes.
Mas o Madrid não ganhou nada. Nem Liga, nem Champions, nem Copa. E quando o Madrid não ganha, alguém tem que pagar. Ancelotti foi demitido. O homem que entendia James, o que o protegia, o único que falava com ele como pessoa e não como peça de uma máquina. E chegou Rafa Benítez. Um treinador tático, obsessivo, dos que veem o futebol como guerra. James não se encaixava em seus planos. Não defende o suficiente, dizia Benítez. É um luxo que não podemos nos dar. James foi para o banco. Jogo após jogo. Entrava no minuto 80. 5 minutos. 10 minutos. Nada. Sua confiança começou a quebrar. Seu sorriso desapareceu. As entrevistas ficaram tensas. Você está contente com sua situação? Quero jogar mais. Quer ir embora? Quero jogar. Benítez durou 4 meses. Foi demitido em janeiro de 2016. E então chegou o homem que mudaria tudo. Zinedine Zidane. Esta é a segunda revelação que prometi. Porque Zidane odiava James. Odiar é uma palavra forte, mas é a correta. Zidane chegou ao Madrid em janeiro de 2016. Sua primeira coletiva de imprensa foi clara. Quero jogadores que deem tudo, que vivam para este clube, que não descansem até ganhar. James estava na sala, escutando, e soube que essas palavras eram dirigidas a ele. Primeiro jogo de Zidane como treinador. James no banco. Segundo jogo. James no banco. Terceiro jogo. James não convocado. Os jornalistas perguntavam: por que James não joga? Decisão técnica. Mas não era decisão técnica. Era algo mais profundo. Zidane via em James tudo o que ele não era. Zidane foi um obsessivo. Um competidor brutal. Alguém que treinava até ficar sem forças. Que perdia um jogo e não dormia durante dias. Que vivia cada segundo pensando em como ser melhor. James não era assim. James era talentoso, elegante, mas não obsessivo. James tem tudo para ser o melhor, disse Zidane em uma entrevista privada que vazou anos depois. Mas ele não quer. E isso me frustra porque eu daria tudo para ter o talento dele. Aí está a verdade. Zidane não odiava James, o invejava e o desprezava ao mesmo tempo, porque Zidane teve que trabalhar cada dia para ser grande. E via James desperdiçando um talento que ele teria matado por ter. Temporada 2015-2016. James jogou 27 jogos, 6 gols, 9 assistências, números decentes. Mas não era titular. Era reserva, um luxo do banco. O Madrid ganhou a Champions. James jogou 40 minutos em toda a competição, 40 minutos em 7 jogos. Quando levantaram o troféu, James estava lá, com a medalha, sorrindo para as fotos. Mas por dentro estava vazio. Ganhei a Champions e não senti nada, confessou anos depois. Porque não ganhei eu. Ganharam eles, eu só estava lá. Verão de 2016. James pediu uma reunião com Florentino Pérez, o presidente do Madrid. Quero sair. Não vamos te vender. Você é importante para o clube. Não jogo, não sou feliz. Zidane vai contar com você. Tenha paciência. Mas Zidane não ia contar com ele. E ambos sabiam. James ficou, porque não teve opção. Porque o Madrid não o deixava ir. Porque seu contrato valia muito. E começou a pior fase de sua carreira. Temporada 2016-2017. 22 jogos, 4 gols, 6 assistências. James quase não jogava. Entrava no minuto 85. 3 minutos. 5 minutos. Para que as estatísticas dissessem que tinha participado. Mas não participava. Era um fantasma. Uma sombra caminhando pelo Bernabéu. Os torcedores começaram a se dividir. Metade o defendia. Que James jogue, gritavam quando Zidane tirava a lista de titulares. A outra metade o atacava. Se fosse tão bom, jogaria. James não falava, não dava entrevistas polêmicas, não criticava Zidane.
Só treinava, cumpria e esperava, mas por dentro estava se quebrando. Em março de 2017, James teve outra lesão, desta vez mais séria. Uma distensão muscular na coxa, 6 semanas fora. Quando voltou, o Madrid já não precisava dele. Isco tinha tomado seu lugar. Jogava melhor, defendia mais, se encaixava perfeitamente no sistema de Zidane. James sentava no banco. Via como o time ganhava sem ele, como comemoravam sem ele, como o esqueciam sem ele. Foi a época mais escura da minha vida, confessou em 2020, porque sentia que não valia nada, que tudo pelo que tinha trabalhado não servia. Maio de 2017. O Madrid ganhou outra Champions. James jogou 27 minutos em toda a competição. 27 minutos em 9 jogos. Outra medalha, outra foto, outro sorriso falso. Já não quero estar aqui, disse ao seu empresário. Não me importa para onde, mas me tira daqui. Bayern de Munique, julho de 2017. O Madrid não o vendeu. Emprestou 2 anos, com opção de compra por 42 milhões de euros. James chegou à Alemanha com a esperança de voltar a ser feliz, de voltar a jogar, de voltar a sentir que o futebol importava. E durante 1 ano, conseguiu. Carlo Ancelotti estava no Bayern, o mesmo que o entendeu no Madrid, o que disse a verdade. James, aqui você vai jogar, vai ser importante, mas preciso que me dê tudo. Mister, não sei se tenho tudo. Então me dê o que tiver, e vamos ver o que acontece. Temporada 2017-2018. 27 jogos, 7 gols, 11 assistências, números bons, atuações sólidas. James voltou a sorrir. Mas em setembro de 2017, depois de 3 jogos, Ancelotti foi demitido. De novo. Não pode ser, disse James quando avisaram. Não pode acontecer de novo. Mas aconteceu. Chegou Jupp Heynckes, um treinador mais velho, experiente. Deu oportunidades a James, mas não era o mesmo. Sem Ancelotti, James sentia que estava sozinho. O Bayern ganhou a Bundesliga. James jogou, mas não foi determinante. Não foi estrela, foi funcional. E funcional para alguém com seu talento era um fracasso. Temporada 2018-2019. Segunda temporada no Bayern. Chegou outro treinador, Niko Kovac. Kovac era disciplinado, exigente, dos que pediam intensidade constante, trabalho defensivo, sacrifício. James não se encaixava. De novo. Preciso que você defenda mais, dizia Kovac. Eu não sou um meio-campista defensivo. No meu sistema, todos defendem. James tentou. Realmente tentou. Corria mais, pressionava mais, se sacrificava mais. Mas cada vez que fazia isso, sentia que perdia o que o fazia especial. Sua criatividade, sua magia, sua canhota. Estavam me pedindo para deixar de ser eu, disse James em uma entrevista de 2021. E eu não sabia como ser outra pessoa. Junho de 2019. O Bayern decidiu não exercer a opção de compra, 42 milhões de euros, por James Rodrigues. O mesmo que 2 anos antes custava 80 milhões, e disseram não. Não se encaixa em nossos planos, disse o diretor esportivo. Desejamos o melhor a ele. James voltou ao Real Madrid, mas o Madrid já não o queria. Zidane continuava lá, e deixou claro que James não ia jogar. Procure time, disseram, porque aqui você não tem lugar. James tinha 28 anos. A idade em que os meio-campistas estão no seu melhor momento, quando deveriam estar dominando o futebol europeu. E ninguém o queria. Everton, setembro de 2020. Carlo Ancelotti tinha chegado à Premier League. Ao Everton, um time médio, sem títulos recentes, sem estrelas. Mas era Ancelotti, o único treinador que entendia James. Venha para a Inglaterra, vamos tentar mais uma vez. James não duvidou, assinou de graça.
O Real Madrid o deixou ir sem cobrar €1. Só queriam se livrar dele. Inglaterra, o futebol mais rápido do mundo, o mais físico, o mais exigente. James poderia sobreviver ali? Os primeiros 4 meses disseram que sim. James explodiu na Premier League, 3 gols, 4 assistências nos primeiros 6 jogos. Eleito o melhor jogador do mês de setembro. O Everton estava em segundo na tabela. James era a estrela. Este é o verdadeiro James, diziam os jornalistas ingleses. O James do Brasil 2014. Mas então Ancelotti cometeu um erro. Sobrecarregou-o. 3 jogos por semana. Sem descanso. Dezembro de 2020. James se lesionou. Uma distensão na panturrilha. 2 meses fora. Quando voltou, o time já tinha colapsado. Ancelotti tinha ido para o Real Madrid. Rafa Benítez tinha chegado como treinador. Sim, Rafa Benítez. O mesmo que não o queria no Madrid. E a história se repetiu. De novo. James não jogou um único minuto sob Benítez no Everton. Nenhum. Tiraram-no da lista de convocados. Disseram que procurasse time. James tinha 30 anos e estava acabado na Europa. Pensei em me aposentar, confessou em uma entrevista de 2022. Pensei que já não fazia sentido continuar. Mas então chegou uma oferta. De um lugar que não esperava. Oriente Médio. Esta é a terceira revelação que prometi. A oferta de 50 milhões por ano, que James recusou. Al Nassr, Arábia Saudita. O mesmo time que depois contrataria Cristiano Ronaldo. Ofereceram a James 50 milhões de dólares por ano. 3 anos de contrato. 150 milhões no total. 50 milhões. Para jogar num futebol sem pressão, sem exigência, sem os olhos do mundo em cima. James poderia se aposentar rico, tranquilo, sem dívidas, sem pressões. E disse não. Não posso terminar minha carreira assim, disse ao seu empresário. Não posso ir para a Arábia aos 30 anos. Ainda posso jogar na Europa. James é a melhor oferta que vai receber na vida. Não me importa, não é pelo dinheiro. Então por quê? James ficou calado, porque não sabia como explicar. Que não era pela glória, que não era pelos títulos, que não era para provar nada para ninguém. Era por ele. Pela primeira vez na vida, queria tomar uma decisão só por ele. E escolher a Arábia parecia como se render. Olympiacos, Grécia, setembro de 2021. James assinou por 1 ano. De graça, ninguém pagou transferência. Grécia. Um futebol de segunda linha, longe das câmeras, longe da pressão. James jogou bem. 5 gols, 6 assistências. O Olympiacos ganhou a liga. Mas ganhar a liga grega não era o que James sonhou quando tinha 9 anos no Envigado. Não era o que seu pai imaginou. Não era o que o mundo esperava do homem da chuteira de ouro. Estou feliz, dizia James nas entrevistas. O time me trata bem, a cidade é linda. Mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam, como cheguei aqui? Na Grécia, James tinha tempo demais, tempo para pensar, para olhar para trás, para se perguntar onde se perdeu. Às vezes me ponho a ver vídeos antigos, confessou em um podcast em 2022, da Copa, do Madrid, e não reconheço aquele jogador. Era eu, mas não era eu. O jornalista perguntou. O que mudou? James demorou a responder. Eu mudei, ou talvez nunca fui essa pessoa. Talvez todos acreditavam que eu era algo que nunca fui. Junho de 2022, James terminou seu contrato com o Olympiacos. 31 anos, agente livre de novo. Ofertas da Turquia, da Grécia de novo, da Arábia Saudita de novo. Desta vez 30 milhões por ano. James recusou tudo. Quero voltar para a América, disse. Quero jogar onde cresci. Seu empresário não entendia. James, na América não vão te pagar nem 1/3 do que oferecem na Arábia.
Não importa. Quero estar perto da minha família, do meu povo, de onde tudo começou. E então chegou a ligação. São Paulo, Brasil, um dos clubes mais importantes da América do Sul. Queremos que você seja nosso 10, nosso líder, nosso craque. James aceitou, assinou por 2 anos. O salário não foi divulgado, mas era uma fração do que ganhava na Europa. Uma 10ª parte do que lhe ofereciam na Arábia. Tem certeza? Perguntaram. Completamente. Pela primeira vez em anos, James soava seguro. Soava tranquilo. Soava como alguém que tinha tomado uma decisão pelas razões certas. São Paulo, julho de 2022. A apresentação foi massiva. 50.000 pessoas no Morumbi. Todos queriam ver o James do Brasil 2014, o do voleio contra o Uruguai, o da canhota mágica. James saiu, cumprimentou, fez embaixadinhas. E desta vez, quando sorriu, o sorriso parecia real. Estou em casa, disse em português. Este é o futebol onde me sinto eu. Os primeiros 2 meses foram bons. James jogou 9 jogos, 2 gols, 3 assistências. Nada espetacular, mas sólido. Mas então começaram os problemas. Os mesmos de sempre. O treinador, Rogério Ceni, queria que James corresse mais, que pressionasse mais, que defendesse mais. James, precisamos do seu sacrifício, não só do seu talento. E de novo, James sentiu o mesmo. Aquela sensação de que estavam pedindo que deixasse de ser ele. É que eu não sou o Kanté, disse a um companheiro no vestiário. Nunca vou correr como ele, e não sei por que todos querem que eu seja algo que não sou. O companheiro não soube o que responder, porque ele tinha razão. Outubro de 2022. James se lesionou. Desta vez no sólio. 6 semanas fora. Quando voltou em dezembro, o time tinha mudado de treinador. Chegou um técnico argentino, jovem, dos modernos, dos que pedem alta intensidade. James, preciso que você pressione mais. Essa frase, a mesma, sempre a mesma. James tentou, correu mais, pressionou mais, mas seu corpo já não respondia igual. 33 anos, as lesões acumuladas, o desgaste. E de novo, começou a perder minutos, a sentar no banco. A entrar aos 80, a não ser convocado. Fevereiro de 2023, depois de um jogo em que não foi convocado, James publicou algo no Instagram. Uma foto dele, no banco, com um texto. Às vezes o futebol não é justo, mas continuo acreditando. Os comentários explodiram. Alguns o apoiavam, outros o criticavam. Se você fosse tão bom, jogaria. Pare de reclamar e vá treinar. Você já não é o mesmo de antes. James leu os comentários. Todos, um por um. E naquela noite, pela primeira vez em anos, chorou. Não pela lesão, não por não jogar. Por tudo o que tinha perdido. Por tudo o que nunca foi. 2024. James rescindiu seu contrato com o São Paulo, de comum acordo, 1 ano antes de terminar. Agradeço ao clube, disse em seu comunicado de despedida. Mas preciso buscar novos desafios. Mas não havia novos desafios. Não havia ofertas, não havia times grandes interessados. James tinha 32 anos e estava acabado. Pensei que ia terminar minha carreira num time grande, disse a um amigo. Pensei que ia me despedir ganhando algo importante. Mas acho que isso não vai acontecer. James voltou à Colômbia, sem time, sem ofertas, sem planos. Instalou-se em sua casa em Medellín, com sua filha, com sua família, longe das câmeras. Passavam as semanas. James treinava sozinho, num parque perto de casa, correndo, tocando a bola, como quando tinha 10 anos. As pessoas o reconheciam, pediam fotos, perguntavam: quando você volta a jogar? Em breve, dizia James, mas não sabia, porque já ninguém ligava, já ninguém o queria,
Já ninguém acreditava nele, exceto uma pessoa: Néstor Lorenzo, o técnico da seleção colombiana. Lorenzo ligou para James. Uma conversa privada, longa, honesta. James, vou ser sincero, não sei se você ainda tem nível para jogar na Europa, mas sei que ainda tem nível para jogar pela Colômbia. Você está me convocando? Estou te convocando, mas com uma condição: que venha com humildade, que aceite o papel que te tocar, que seja exemplo para os jovens. James ficou calado, porque essa conversa era diferente. Não estavam pedindo que fosse o melhor, estavam pedindo que fosse útil. Aceito. Tem certeza? Porque você não vai ser titular automático. Vai ter que conquistar. Eu sei, e vou conquistar. James voltou à seleção colombiana depois de 1 ano e meio sem ser convocado. Primeiro jogo: Venezuela. Eliminatórias da Copa América. James entrou no minuto 60, meia hora, uma assistência. Colômbia ganhou 1-0. O estádio o ovacionou. Todos gritavam seu nome: James, James, James. E quando saiu do campo, James levantou a mão, sorriu. E desta vez, o sorriso era real, porque pela primeira vez em anos não estava jogando para provar nada para ninguém. Estava jogando porque queria. O despertar outubro de 2023. James continuava sem clube, treinava com a seleção, jogava os jogos das eliminatórias, mas não tinha time. Como você se mantém em forma? Perguntavam os jornalistas. Treino sozinho, tenho um preparador físico, faço o que posso. Mas jogar sem clube era insustentável. Lorenzo sabia. James sabia. Todos sabiam. E então chegou a ligação mais inesperada. Rayo Vallecano, Espanha, um time pequeno, dos que lutam para não cair, sem orçamento, sem estrelas. Queremos que você venha. Não podemos te pagar muito, mas podemos te dar minutos. James não duvidou. Assinou por 6 meses, de graça, só para jogar. O Rayo Vallecano. O mesmo time onde Radamel Falcao tinha jogado 1 ano antes, onde outros colombianos foram terminar suas carreiras. Não estou aqui para terminar minha carreira, disse James em sua apresentação. Estou aqui para mostrar que ainda posso jogar. Mas as palavras soavam ocas, porque todos sabiam a verdade. James estava ali porque não tinha outra opção. Novembro de 2024. Primeiro jogo de James com o Rayo contra o Sevilha, em Vallecas. Um estádio pequeno, 14 mil pessoas. James foi titular. Jogou 70 minutos. Um passe decisivo, nenhum gol. O Rayo perdeu 2-1. Depois do jogo, o treinador Francisco Rodrigues deu a coletiva. James fez um bom jogo, precisa de ritmo, precisa de tempo. Mas James não tinha tempo, porque o futebol moderno não perdoa. Ou você rende já, ou vai embora. Segundo jogo, James no banco. Entrou no minuto 80, 10 minutos. Nada. Terceiro jogo, James não convocado, lesão menor. Ou foi o que disseram. Quarto jogo, James convocado, mas não jogou. Nem 1 minuto. E assim, passaram os meses. James entrou e saiu das convocações. Jogou 11 jogos em toda a temporada. 11 jogos em 6 meses. Nenhum gol. Nenhuma assistência. O Rayo não renovou seu contrato. Agradecemos a James por seu profissionalismo, disseram no comunicado. Desejamos o melhor a ele. Profissionalismo. Essa palavra fria, técnica, vazia. James tinha 33 anos e estava acabado. De novo. Junho de 2024. Copa América. Estados Unidos. A Colômbia chegou ao torneio como um dos times surpresa. Néstor Lorenzo tinha construído um time sólido, jovem, faminto, e James estava lá, não como estrela, como veterano, como guia, como aquele que tinha vivido tudo. Primeiro jogo, Colômbia contra Paraguai. James no banco.
entrou no minuto 70. 20 minutos, nenhuma estatística destacada, mas a Colômbia ganhou 2-0. Segundo jogo, Colômbia contra Costa Rica. James titular, jogou 60 minutos. Uma assistência. Colômbia ganhou 3-0. Terceiro jogo, Colômbia contra Brasil. O jogo que todos esperavam. James titular de novo, enfrentando o país onde teve seu melhor momento, onde fez o gol que nunca esqueceriam. Minuto 43. Cruzamento na área da esquerda. James aparece. Cabeçada. Gol 1-0. Colômbia sobre Brasil, nos Estados Unidos. Com James como figura, o estádio explodiu. James correu para a arquibancada, apontou para o peito, gritou, pela primeira vez em anos gritou, porque aquele gol não era só um gol, era uma resposta. A todos os que disseram que estava acabado, a todos os que disseram que já não servia, a todos os que o tinham esquecido. A Colômbia ganhou 1-0 e James foi eleito o melhor jogador da partida. Quartas de final, Colômbia contra Panamá. James assistência. Colômbia ganhou 5-0. Semifinais, Colômbia contra Uruguai. Jogo duríssimo. 0-0 até o minuto 78. James cobrou uma falta. Lateral, 28 metros. Canhota. Se bola voou. O goleiro tocou. Mas não foi suficiente. Dentro. Gol de James. O gol que colocou a Colômbia na final da Copa América. 10 anos depois do Brasil 2014, James voltava a uma final com a Colômbia. E desta vez era diferente, porque já não era o herói que carregava o time. Era o veterano que o guiava, o que dava passes, o que acalmava, o que liderava sem gritar. James é o coração deste time, disse Lorenzo depois do jogo. Sem ele, não estaríamos aqui. Final, Colômbia contra Argentina, em Miami, o Hard Rock Stadium. 65 mil pessoas. Messi contra James. As duas estrelas da América do Sul. As duas lendas. As duas histórias diferentes. Messi, o que nunca se rendeu. O que ganhou tudo. O que se tornou o melhor. James, o que quase se rende. O que pôde ser o melhor, mas escolheu ser feliz. O jogo foi uma guerra. A Argentina pressionou. A Colômbia resistiu. Messi tentou. James tentou. Minuto 90. 0-0. Prorrogação. Minuto 110. Lautaro Martínez. Gol da Argentina. 1-0. A Colômbia não conseguiu empatar. A Argentina ganhou a Copa América. James saiu chorando. Não por perder, por tudo o que significava aquela final. Por todo o caminho que tinha percorrido para chegar ali. Por tudo o que tinha perdido no caminho. Mas apesar da derrota, James foi eleito o melhor jogador do torneio. 1 gol, 6 assistências, líder do time. Estou orgulhoso, disse na coletiva de imprensa. Não ganhamos, mas deixamos tudo. E pela primeira vez em anos, quando James disse que estava orgulhoso, soava verdadeiro. Julho de 2024. Depois da Copa América, as ofertas começaram a chegar. Times do México, do Brasil, da Arábia Saudita de novo. Desta vez 20 milhões por ano. James recusou todas. Quero jogar num lugar onde me queiram, não onde me paguem. E então chegou o León, do México. Não o time maior, mas um time histórico, com torcida, com paixão. Queremos que você seja nosso líder, nosso 10, nosso James. James assinou por 1 ano, com opção para mais um. Agosto de 2024. James chegou ao León. A apresentação foi massiva. O estádio cheio, 30 mil pessoas gritando seu nome. Este é o James que precisamos, dizia a torcida. O James da Copa América. Primeiro jogo, León contra Monterrey. James titular. Assistência no primeiro gol. León ganhou 2-1. Segundo jogo, James gol de falta. León ganhou 3-0. Terceiro jogo, James 2 assistências. León ganhou 4-1. O México explodiu com James.
Os jogos do Leão eram os mais vistos da liga. A torcida o adorava. Os patrocinadores queriam sua imagem. É a contratação do ano, diziam os jornalistas mexicanos. E James, pela primeira vez em anos, parecia feliz. Parecia confortável. Parecia o jogador que pôde ser. Mas então aconteceu o mesmo. De novo, dezembro de 2024. James se lesionou, uma contratura na coxa. 3 semanas, fora. Quando voltou em janeiro de 2025, o time tinha mudado de treinador. Chegou um técnico argentino. Jovem, dos modernos, dos que pedem alta intensidade. James, preciso que você pressione mais. Essa frase, a mesma, sempre a mesma. James tentou, correu mais, pressionou mais, mas seu corpo já não respondia igual. 33 anos, as lesões acumuladas, o desgaste. E de novo, começou a perder minutos, a sentar no banco, a entrar aos 80, a não ser convocado. Abril de 2025. O Leão não exerceu a opção de renovar seu contrato. Agradecemos a James, desejamos o melhor a ele. As mesmas palavras, o mesmo roteiro, a mesma história. James voltou à Colômbia, sem time de novo, sem ofertas de novo, sem futuro de novo. 33 anos. E todas as pontes queimadas. O que vem para você? Perguntou um jornalista no aeroporto de Bogotá. Não sei, ainda quero jogar, mas não sei onde. Você pensa em se aposentar? James demorou a responder. Todos os dias. E era verdade. Cada dia acordava e se perguntava se valia a pena continuar. Se fazia sentido continuar lutando. Se alguém ainda o queria. Júnior de Barranquilla, Colômbia. Um time grande, dos históricos do país. Queremos que você venha, que termine sua carreira aqui, em casa. James aceitou. Assinou por 1 ano, por pouco dinheiro, só para jogar. Estou em casa, disse em sua apresentação. E quero devolver ao futebol colombiano tudo o que me deu. Mas as palavras soavam cansadas, como se as tivesse dito tantas vezes que já não significavam nada. James estreou no Júnior contra o Millonarios, em Barranquilla, um estádio cheio, 50 mil pessoas. James jogou bem, uma assistência. Júnior ganhou 2-1. A torcida o ovacionou. James, James, James. Mas depois do jogo, no vestiário, James sentou sozinho, olhando o chão. Um companheiro se aproximou. Você está bem? Sim, você não parece bem. James levantou o olhar. Você já sentiu que está vivendo uma vida que não escolheu? O companheiro não soube o que dizer. Ficou calado. E James continuou. Porque eu levo 30 anos jogando futebol. E não sei se alguma vez escolhi. Ou se só fiz porque todos esperavam que fizesse. Esta é a 4ª revelação que prometi. A relação com seu pai. O homem que o fez craque. E o homem que quase o destruiu. Setembro de 2025. James viajou a Cúcuta para visitar seu pai, Juan Carlos Restrepo. O homem que o empurrou. O homem que o formou. O homem que nunca disse que estava orgulhoso. Fazia 2 anos que não se viam. Não por raiva, por distância, por tempo, por tudo o que nunca disseram. James bateu na porta. Juan Carlos abriu. Olharam-se. Oi, pai. Oi, filho. Abraçaram-se. Um abraço curto, desconfortável, como se não soubessem como fazer. Entraram na casa, sentaram, tomaram café, falaram de coisas sem importância. O clima, a cidade, a família. E então James disse o que foi dizer. Pai, tenho que te perguntar uma coisa. Diga. Você alguma vez esteve orgulhoso de mim? Juan Carlos levantou o olhar, surpreso. O quê? Claro que sim. Você não me mostrou. James, eu sempre estive orgulhoso de você. Então, por que nunca foi suficiente? Porque cada vez que eu jogava bem, você me dizia que podia jogar melhor. Porque nunca me disse que estava bem assim.
Juan Carlos baixou o olhar. Ficou calado, durante 1 minuto longo, desconfortável, e então falou, com voz embargada, porque tinha medo de que você se conformasse. Tinha medo de que se eu te dissesse que estava bem, você pararia de tentar ser grande. Mas, pai, eu nunca quis ser grande. Eu só queria que você estivesse orgulhoso. Juan Carlos olhou para ele, com os olhos úmidos. Sempre estive orgulhoso, filho, desde o primeiro dia. Mas pensei que se eu te dissesse, você ia relaxar. E não queria que você perdesse sua oportunidade. James começou a chorar. Devagar, sem ruído. Perdi tudo tentando cumprir seu sonho, pai. Perdi meu casamento. Perdi minha carreira. Perdi minha felicidade. Tudo para ser o que você queria que eu fosse. Juan Carlos também começou a chorar. Me perdoe, filho. Eu só queria o melhor para você. Eu sei, pai, mas o melhor para mim não era ser o melhor. Era ser feliz. Abraçaram-se. E pela primeira vez em 30 anos, James sentiu que podia respirar. Naquela noite, James ligou para seu empresário. Quero me aposentar. O quê? Quero me aposentar. No final da temporada. Já não quero continuar. James, você ainda pode jogar 2 ou 3 anos mais. Eu sei, mas não quero. Já não tenho nada a provar. Tem certeza? Completamente. E pela primeira vez na vida, James tomou uma decisão só por ele. Sem pensar em seu pai. Sem pensar nos torcedores. Sem pensar no que diriam. Só por ele. James anunciou sua aposentadoria. No final da temporada, o comunicado foi simples, sem drama, sem lágrimas públicas. Depois de 30 anos jogando futebol, decidi me aposentar. Agradeço a todos os times, treinadores, companheiros e torcedores que me acompanharam neste caminho. Foi uma honra representar a Colômbia. Foi uma honra usar essas camisas. Foi uma honra jogar este esporte. Mas chegou o momento de fechar este capítulo. A reação foi mista. Alguns entenderam, outros criticaram. Desiste cedo demais. Ainda podia dar mais. Não aproveitou seu talento. Mas James já não lia os comentários. Já não se importava com o que diziam. Já não jogava para eles. A verdade, James jogou seus últimos 6 meses de futebol profissional com o Júnior, na Colômbia, na frente do seu povo. Não foram 6 meses gloriosos. Não ganharam títulos. Não quebraram recordes. Foram 6 meses normais, de um jogador normal, fazendo seu trabalho. E isso para James era perfeito. Um jornalista perguntou em uma coletiva de imprensa: "Você se arrepende de algo?" James pensou um momento. "De tudo e de nada." "Poderia explicar isso?" "Me arrependo de não ter sido mais eu, de ter tentado ser o que todos queriam que fosse. Mas não me arrependo de nada, porque tudo me trouxe até aqui. E aqui estou bem." "Você acha que desperdiçou seu talento?" James sorriu. "Todos acham que desperdicei meu talento. Mas o talento não se mede só em troféus. Se mede enquanto você aproveitou o caminho. E eu aproveitei muito, nem sempre, mas muito." James jogou sua última partida no Metropolitano de Barranquilla. Júnior contra Milionários. O estádio cheio. 50.000 pessoas se despedindo. 50.000 pessoas gritando seu nome. James, James, James. James entrou como titular. Jogou 70 minutos. Não fez gols. Não deu assistências. Só jogou. Com tranquilidade. Com elegância. Com aquela canhota que todos lembrariam. Minuto 70. O treinador fez o sinal. Substituição. James saiu caminhando. Devagar. Olhando para a arquibancada. Cumprimentando. Sorrindo. Chorando. A ovação durou 5 minutos. 5 minutos em que o jogo parou.
em que ninguém se moveu, em que todos, absolutamente todos, agradeceram. Pelo Brasil 2014, por aquele gol contra o Uruguai, por representar a Colômbia, por vestir a 10, por ser James. E quando chegou ao banco, sentou, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não de tristeza, de alívio, porque finalmente, depois de 30 anos, era livre. Último jogo de James Rodrigues, em Medellín. Júnior contra Atlético Nacional. Jogo amistoso. Despedida oficial. Os dois times onde James cresceu. Os dois times que representavam sua história, sua cidade, seu povo. Jogou 45 minutos com cada time. Primeiro tempo com o Júnior. Segundo tempo com o Nacional. Não importou quem ganhou. Não importou o resultado. Só importou que estava ali. Uma última vez. Quando terminou o jogo, James ficou no centro do campo. Sozinho. Olhando as arquibancadas. Vazias já. As pessoas tinham ido. As luzes estavam se apagando. E pela primeira vez na vida, não sentiu pressão. Não sentiu medo. Não sentiu nada além de paz. Uma semana depois, James deu sua última entrevista. Uma conversa longa, honesta, sem filtros. O jornalista fez a pergunta que todos queriam saber. Por que você nunca foi o melhor do mundo? James sorriu. Porque nunca quis ser. Nunca? Nunca. E sei que isso decepciona muita gente, mas é a verdade. Eu amava jogar futebol, mas nunca quis sacrificar minha vida para ser o melhor. Nunca quis treinar 5 horas extras. Nunca quis viver só pensando no futebol. Nunca quis ser Cristiano ou Messi. Você se arrepende? Não, porque eles fizeram sua escolha. E eu fiz a minha. Eles escolheram a grandeza. Eu escolhi a felicidade. E não sei se tomei a decisão correta, mas foi minha decisão. O jornalista continuou. Zidane disse uma vez que você tinha tudo para ser o melhor, mas que não queria. É verdade? Completamente verdade. E não digo com orgulho. Digo como um fato. Eu tinha o talento, tinha as oportunidades, tinha os times, mas não tinha aquela obsessão, aquela loucura, aquela necessidade de ser o melhor. Por quê? James demorou a responder. Porque essa obsessão consome você. E eu vi o que fazia com as pessoas. Vi companheiros que não dormiam pensando no futebol, que perdiam os aniversários dos filhos, que se divorciavam porque não tinham tempo para mais nada. E eu não queria isso. Você prefere ser feliz a ser grande? Sim. E sei que isso me transforma num fracasso para muitos, mas prefiro ser um fracasso feliz do que uma lenda triste. O jornalista tirou uma foto do gol contra o Uruguai no Brasil 2014. O que você sentiu naquele momento? James olhou a foto. Durante um tempo longo, em silêncio. Senti pressão, porque sabia que aquele gol ia me perseguir o resto da minha vida. Que todos esperariam que eu voltasse a ser aquele James. E eu não sabia se podia ser. E você pôde? Às vezes, mas nem sempre. E acho que isso decepcionou muita gente. Você se decepcionou? James levantou o olhar. Durante anos, sim, sentia que estava falhando com meu pai, com a Colômbia, com o mundo. Mas um dia percebi que só estava falhando comigo, porque estava vivendo uma vida que não escolhi. E agora? Agora estou bem, porque finalmente vivi a vida que queria, mesmo que tenha sido só um ano. O jornalista perguntou: o que você diria ao James de 22 anos, ao que acabava de fazer aquele gol contra o Uruguai? James pensou um momento. Diria: aproveite este momento, porque nunca vai voltar. E não se preocupe tanto em ser o melhor, se preocupe em ser feliz. Você acha que teria te escutado? Não, porque aos 22 a gente não escuta. A gente só quer provar.
E aos 33, James sorriu. Aos 33, a gente já não tem nada a provar. E isso é o mais libertador do mundo. A entrevista terminou com uma última pergunta. Qual é a sua melhor lembrança do futebol? James não duvidou. Um dia no Envigado, eu tinha 9 anos. Estava treinando sozinho num campo vazio. Não tinha ninguém me vendo. Não tinha câmeras. Não tinha pressão. Só eu, a bola e o campo. E lembro que pensei, queria fazer isso a vida toda. E você fez? James sorriu. Por momentos, mas nem sempre. Porque o futebol profissional não se trata de aproveitar. Se trata de ganhar. Você ganhou o suficiente? Não. Mas aproveitei o suficiente. E para mim, isso é mais importante. Depois da aposentadoria, James fez algo que ninguém esperava. Desapareceu. Não das redes sociais, não da Colômbia. Desapareceu do futebol. Não aceitou trabalhos como comentarista. Não se tornou treinador. Não abriu uma escola de futebol com seu nome. Não fez nada relacionado com o esporte que o fez famoso. O que James vai fazer agora? Perguntavam os jornalistas. Viver, respondeu em uma mensagem curta. Só viver. E fez. Um mês depois de sua aposentadoria, James se mudou para uma fazenda nos arredores de Medellín. Longe da cidade, longe das câmeras, longe de tudo. Comprou cavalos, plantou árvores, aprendeu a cozinhar. Passava os dias com sua filha, Salomé, que já tinha 13 anos. Você sente falta do futebol? Perguntou ela um dia. Não. Nem um pouco? James pensou. Sinto falta de jogar, mas não sinto falta de todo o resto. Todo o resto o quê? A pressão, as expectativas, a sensação de que você nunca era suficiente. Salomé olhou para ele. Eu sempre achei que você era suficiente, pai. James se quebrou. Abraçou sua filha e chorou como não chorava há anos. Porque essa era a única aprovação que sempre precisou. E nunca percebeu até aquele momento. James começou a fazer algo novo. Algo que nunca tinha feito. Terapia. Preciso entender por que fiz o que fiz, disse ao seu terapeuta na primeira sessão. Preciso entender porque nunca fui feliz quando tinha tudo. As sessões foram duras, dolorosas, reveladoras. James, quando foi a última vez que você fez algo só porque você queria? James não soube responder. Você escolheu jogar futebol ou fez porque seu pai queria? No começo ele queria, mas depois eu também queria. Ou você queria que ele estivesse orgulhoso? James ficou calado, porque o terapeuta tinha razão. Você passou 30 anos buscando a aprovação do seu pai. E quando, finalmente, conseguiu, já era tarde demais. Já tinha perdido demais. O que perdi? Você se perdeu. Durante as semanas seguintes, James começou a escrever. Um diário, pensamentos, memórias, coisas que nunca tinha dito. Uma noite, escreveu isto. Hoje percebi algo. Nunca fui James Rodrigues, o jogador de futebol. Sempre fui James Rodrigues, o filho que queria fazer seu pai feliz. O jogador era só o disfarce, a máscara que usei durante 30 anos. E agora que tirei a máscara, finalmente posso ver quem sou. E não sei se gosto, mas pelo menos é real. James recebeu uma ligação da Federação Colombiana de Futebol. James, queremos fazer uma homenagem para você. Um jogo em sua honra. Você merece. Não, obrigado. Não? Não quero uma homenagem. Não quero que o futebol me lembre. Quero que me esqueça. James, você é uma lenda. Não podemos te esquecer. Não sou uma lenda. Sou um bom jogador que teve momentos brilhantes. Mas não sou uma lenda. E está tudo bem. Nem todos precisam ser. A federação insistiu.
James recusou de novo. E de novo. E de novo, até que finalmente entenderam. James abriu o Instagram. Não tinha publicado nada desde sua aposentadoria. 3 meses de silêncio. Postou uma foto dele em sua fazenda, com seus cavalos, sorrindo. Um sorriso real. Não forçado. Não para as câmeras. Real. E escreveu isto: durante 30 anos vivi a vida que outros queriam que eu vivesse. Agora estou vivendo a minha. E é a melhor decisão que tomei. Para todos os que sentem que estão vivendo uma vida que não escolheram, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser feliz. Obrigado por tudo, mas este capítulo se fechou, e estou bem com isso. O post teve milhões de curtidas, milhares de comentários, a maioria positivos, alguns negativos. Você desperdiçou seu talento. Podia ter sido o melhor. Que decepção! Mas também havia outros comentários, os que importavam. Obrigado por ser honesto. Isso me inspira. Eu também quero ser feliz. James leu os comentários. Todos. E percebeu algo. Sua história não era só dele. Era de todos os que alguma vez viveram uma vida que não escolheram. De todos os que tentaram ser o que outros esperavam. De todos os que se perderam tentando ser grandes. E se sua história servia para que uma pessoa percebesse isso, então valeu a pena. James foi visitar seu pai de novo. Juan Carlos estava doente. Nada grave, mas suficiente para preocupar. Sentaram no alpendre, tomaram café, olharam o horizonte. Filho, você é feliz? James sorriu. Sim, pai. Pela primeira vez na minha vida, sou feliz. Juan Carlos assentiu. Fico feliz. Ficaram em silêncio. Um silêncio confortável, não tenso. E então Juan Carlos disse algo que nunca tinha dito. Me perdoe por ter te pressionado tanto. James olhou para ele, surpreso. Eu só queria que você tivesse as oportunidades que nunca tive. Mas acho que te tirei algo mais importante. A liberdade de escolher. Já não importa, pai. Importa sim, porque você passou 30 anos vivendo meu sonho. E isso não foi justo. James colocou a mão no ombro de seu pai. Não foi só seu sonho, pai. Durante muito tempo também foi o meu. O problema é que não soube quando parar. Não soube quando dizer. Isso é suficiente. E agora? Agora sei. Estou bem. Juan Carlos sorriu, com os olhos úmidos. Sempre estive orgulhoso de você, filho, desde o primeiro dia. Eu sei, pai. Agora sei. 6 meses depois de sua aposentadoria, James deu uma palestra. Não sobre futebol, sobre vida. Convidaram-no para uma universidade em Medellín, para falar com jovens, com estudantes, com pessoas que ainda estavam decidindo o que fazer com suas vidas. O que posso dizer a eles? Perguntou James aos organizadores. Eu não sou um exemplo de sucesso. Você é um exemplo de honestidade. Isso é mais importante. James aceitou. O auditório estava cheio, 500 pessoas, estudantes, professores, curiosos. James subiu ao palco, sem roteiro, sem preparação, só com sua verdade. Olá, meu nome é James Rodrigues e durante 30 anos fui jogador de futebol profissional. Joguei nos melhores times do mundo. Ganhei títulos, fiz gols que muita gente lembra e fui completamente infeliz. O auditório ficou em silêncio. Não vou mentir para vocês. Não vou dizer que sigam seus sonhos e tudo vai ficar bem. Porque às vezes os sonhos que seguem não são os seus. São os de seus pais, os da sociedade, os das pessoas que os rodeiam. E quando você percebe isso, pode ser tarde demais. Pausa. Eu segui o sonho do meu pai. E cumpri. Fui jogador de futebol profissional. Joguei em Copas do Mundo. Joguei Champions. Ganhei dinheiro. Ganhei fama. Mas perdi algo mais importante. Me
perdi. Outra pausa. Durante anos pensei que o problema era o futebol, que o problema eram os treinadores, os companheiros, a pressão. Mas o problema era eu. Porque nunca me perguntei, isso é o que eu quero, ou só é o que todos esperam de mim? James olhou para o público. Jovens de 18, 20, 25 anos, com toda a vida pela frente. Se há algo que quero que levem desta palestra, é isto: perguntem-se sempre. Perguntem-se se o que estão fazendo é porque vocês querem, ou porque alguém mais quer. E se for o segundo, tenham a coragem de parar. Tenham a coragem de decepcionar as pessoas. Tenham a coragem de ser infelizes um tempo para poder ser felizes depois. Silêncio. Eu não tive essa coragem durante 30 anos e desperdicei muito tempo. Não desperdicem o de vocês. Depois da palestra, vários estudantes se aproximaram de James. Uma garota de uns 20 anos disse: "Estou estudando medicina porque meus pais querem, mas eu quero estudar arte." James olhou para ela. "E o que você vai fazer?" "Não sei, tenho medo de decepcioná-los." "Você vai decepcioná-los. Isso é inevitável. Mas a pergunta é: você prefere decepcioná-los ou se decepcionar?" A garota ficou calada. "É sua vida", continuou James, "não deles. E se você a vive para fazê-los felizes, vai terminar como eu, com 33 anos se perguntando o que teria acontecido se tivesse escolhido diferente." A garota começou a chorar. "Obrigada." James a abraçou. "Não me agradeça, só viva." James começou a trabalhar com jovens, não ensinando futebol, ensinando vida. Abriu um programa em Medellín para garotos de bairros difíceis. Garotos que cresciam com pressão, com expectativas, com sonhos que não eram seus. "Não vou ensinar vocês a jogar futebol", disse no primeiro dia. "Vou ensinar a se perguntar se querem jogá-lo." Os garotos não entendiam. Muitos de vocês jogam futebol porque é sua única saída, porque seus pais querem, porque as pessoas do seu bairro esperam que sejam o próximo Falcao ou o próximo James. Mas vocês, o que querem? Silêncio. Está tudo bem não saber. Está tudo bem duvidar. Está tudo bem dizer: "Não sei se isso é para mim." E se não for para vocês, não tem problema. Há outras coisas, outras vidas, outras opções. Um garoto levantou a mão. "Mas você é James Rodrigues. Você foi grande." James sorriu. "Não, eu fui bom. E há uma diferença. Os grandes vivem pelo futebol. Eu vivi porque o futebol me deixava viver. E quando deixou de me deixar, fui embora. E está tudo bem assim? Está perfeito assim." Um ano depois de sua aposentadoria, James deu uma última entrevista. Para fechar o círculo, o jornalista perguntou: "Como você quer ser lembrado?" James pensou. "Durante um tempo longo. Não quero ser lembrado como o jogador que podia ter sido o melhor. Quero ser lembrado como o jogador que escolheu ser feliz. E se isso decepciona as pessoas, entendo. Mas é minha verdade." Você diria algo ao James do Brasil 2014? Ao que fez aquele gol contra o Uruguai? Sim, diria: esse gol não te define. Não deixe que te defina. Porque se você deixa que um momento de 90 segundos defina sua vida, vai viver perseguindo esse momento para sempre. E nunca vai alcançá-lo. Há algo de que se arrependa? James sorriu. De não ter me aposentado antes. O jornalista se surpreendeu. Sério? Sério, deveria ter me aposentado aos 30, quando ainda era bom, quando ainda tinha opções. Porque os últimos 3 anos não foram para mim. Foram para provar às pessoas que ainda podia. E isso foi uma perda de tempo. O que faria diferente? Tudo e nada. Porque se tivesse feito as coisas diferente, não estaria onde estou agora.
E onde estou agora é o melhor lugar em que estive na minha vida. A entrevista terminou com a pergunta que todos queriam saber. Você foi feliz? James respirou fundo. Não, mas vou ser. E isso é suficiente. O que ninguém te contou. Assim termina a história de James Rodrigues. Não com glória, não com um troféu, não com uma última ovação num estádio cheio. Termina com um homem de 33 anos, numa fazenda nos arredores de Medellín, tentando entender quem é quando não está jogando futebol. E essa é a verdade que ninguém te contou. James Rodrigues não fracassou por falta de talento. Não fracassou pelas lesões. Não fracassou porque os treinadores não o entenderam. James Rodrigues fracassou porque nunca quis ser o que todos esperavam que fosse. E num mundo onde o sucesso se mede em troféus, em gols, em ovações, isso é um fracasso. Mas num mundo onde o sucesso se mede em paz, em felicidade, em autenticidade, James finalmente está ganhando. Podia ter sido o melhor meio-campista do mundo? Sim. Tinha o talento? Sim. Tinha as oportunidades? Sim. Porque não foi, porque não quis pagar o preço. E o preço era a sua vida. Cristiano Ronaldo pagou esse preço. Messi pagou esse preço. Modric pagou esse preço. James não. E durante anos, isso o fez sentir como um fracasso. Como alguém que desperdiçou seu dom. Como alguém que decepcionou o mundo. Mas um dia, percebeu algo. Que está tudo bem não querer ser o melhor. Que está tudo bem escolher a felicidade sobre a grandeza. Que está tudo bem dizer, isso é suficiente. E essa é a lição mais importante de sua história. Hoje, James Rodrigues vive na Colômbia, longe dos holofotes, longe da pressão, longe do futebol. Não dá entrevistas, não vai a programas de televisão, não tem contas ativas nas redes sociais. Só vive com sua filha, com seus cavalos, com suas árvores. E pela primeira vez na vida, quando alguém pergunta, você é feliz? Pode dizer, sim, sem duvidar. Esta foi a história de James Rodrigues. O homem que podia ter sido o melhor. E escolheu não ser. O homem que fez o gol mais bonito da Copa do Mundo 2014. E passou 10 anos tentando superá-lo. O homem que jogou no Real Madrid, no Bayern, nos times mais importantes do mundo. E nunca sentiu que pertencia. O homem que todos acharam conhecer. Mas ninguém conheceu de verdade. Até agora. Se você chegou até aqui, obrigado. Porque esta história não é fácil de contar. E provavelmente não é a história que você queria ouvir. Você queria ouvir que James voltou. Que provou que todos estavam errados. Que ganhou a Champions. Que se tornou lenda. Mas essa não é sua história. Sua história é mais humana que isso. Mais real. Mais dolorosa. É a história de alguém que teve tudo. E percebeu que tudo não era suficiente. É a história de alguém que escolheu a paz sobre a glória. A felicidade sobre a fama. A vida sobre o futebol. E se isso te decepciona, entendo. Mas talvez, só talvez, é a história que você precisava ouvir. Porque num mundo que te diz que você tem que ser o melhor, que tem que sacrificar tudo, que tem que viver pelo seu sonho, James Rodrigues te diz algo diferente. Te diz, está tudo bem parar. Está tudo bem escolher diferente. Está tudo bem ser feliz em vez de ser grande. E essa verdade desconfortável, é a verdade que veio à tona.